Aqui ficou verdinho, não tá funcionando. Ok. Tá bom. Obrigado. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Bom, depois do filme, acho que muita coisa vocês já entenderam. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Ok? Eu queria primeiro falar algo que acho muito importante, que é um encontro como esse. Não é muito convencional, não é muito comum a gente ter esse tipo de encontro dentro da igreja, para falar sobre um assunto até delicado, né? E a gente deve escutar um tempo como esse, como um tempo daquele texto que está em Tiago, capítulo 1, versículo 17. Acreditar que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, sombra de mudança alguma. Porque a gente sabe que a palavra diz que se nós conhecermos a verdade, ela nos libertará, certo? Eu sou psicólogo, mas eu sou pastor também, então vocês vão ver que eu vou falar um monte de versículo, tá? Quer dizer, os que eu lembrar. E a verdade maior na nossa vida nós já sabemos que é Cristo. Aliás, é uma alegria muito grande estar aqui nessa região, porque essa região aqui é a região que foi responsável pela minha conversão. Descendo aqui para trás, tinha uma igreja quadrangular da Vila Formosa, eles faziam uns acampamentos, e foi lá que na adolescência eu me converti, mesmo morando na Zona Norte, lá por outro lado. E eu fiquei muitos anos aqui, nessa Eduardo Cotting, aqui tinha uma lanchonete, eu estava falando com o irmão Hamilton, tinha uma lanchonete chamada De Angelis, que os irmãozinhos mais santos da igreja iam lá depois do culto para tomar lanche, os jovenzinhos. E eles foram muito importantes na minha vida e essa época também. Então eu sou muito grato a Deus por estar aqui e acho que esse é um momento de boa dádiva. Não porque eu estou aqui, mas porque qualquer pessoa que estivesse para falar sobre assuntos, sobre esses, que são verdadeiros e que podem libertar a vida da gente, é fundamental e é dádiva de Deus. Por que também que eu estou falando isso? Porque há muito tempo, há algum tempo atrás, psicólogo falar na igreja era uma temeridade, né? Psicólogo era cientista inimigo da fé. Psicólogo era gente que ia ficar lendo a mente das pessoas e fazer... tinha essas coisas todas, ou ia distorcer a fé. E finalmente a gente se libertou dessa ignorância e entendemos que toda ciência é submissa ao Criador, porque foi criada por Ele e existe para servi-lo. Então essa boa dádiva que nós vamos conversar hoje aqui é da parte de Deus para a vida de vocês. E por que é importante isso? Porque vocês não vão ouvir só para vocês. Vocês vão ser multiplicadores, porque as pessoas estão escravas, elas estão presas, elas estão com os grilhões aí fora. E muitas vezes elas estão com vergonha de pedir ajuda, como o vídeo falou. Então é importante vocês prestarem atenção, tirarem as dúvidas e vocês serem abençoadores no reino de Deus para que as pessoas sejam libertas dos seus cativeiros. Porque a depressão é um tipo de cativeiro. Ela coloca algemas na pessoa, joga numa prisão e deixa a pessoa quase sem vida, lá, claro, dependendo do grau da depressão. Então uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é que depressão não é pecado, depressão não é frescura, depressão não é coisa de gente fraca, depressão não é coisa de gente pobre, gente rica, não tem isso. Não é falta de oração, não é nada disso. Afirmar essas coisas sobre depressão é pura e total ignorância. E não se sinta ofendido por ouvir ignorância, porque ignorância significa não ter a informação sobre aquilo. É diferente de burrice, né? E burrice é você ter a informação e não saber usar. Não é isso? Eu não gostava muito dessa história de falar, como é que você fala assim que é burrice, né? Que é tolice. Tolice a Bíblia fala de maneira mais educada. Mas a gente às vezes usa a simbologia do animal e a gente fala burrice. Por quê? O burro, ele tem a informação, mas ele faz o que com a informação? Ele empaca. Eu sei que tem muito jovem aqui. Você sabe o que é empacar, não? Eu tenho que... Sabe não? Pode falar, gente. Fica parado. Ele recebe uma ordem, mas ele empaca e aí ele apanha do dono, mas fica ali travado. Por isso que foi feita essa comparação.
A pessoa que tem uma informação e não usa da maneira correta é burrice ou tolice, como a Bíblia diz, ok? Agora, ser ignorante, todos nós somos de alguma forma. E o Senhor vai nos esclarecendo. Então, não diga, quando você encontrar situações como essas que nós vamos mencionar aqui, que é falta de vontade da pessoa, frescura e tal. Ok, há situações de exceção. Depois a gente pode até comentar. Mas, no geral, nós estamos falando de enfermidades. Primeira coisa que a gente precisa entender, todo mundo aqui conhece algum tipo de objeto, seja um carro, seja alguma coisa que você usa em casa, que precisa de líquidos, fluidos, para poder funcionar, né? O carro precisa do que para funcionar? O quê? Vamos ver o carro de vocês se vai andar ou se vai parar rapidinho. O que mais? Óleo, né, gente? Ainda se troca óleo de carro, né? Ok? Os carros estão bem modernos, mas ainda se faz essas coisas. Porque se você não troca óleo, não coloca isso, o que acontece com o carro, com o motor? Trava, quebra, certo? Os objetos que nós desenvolvemos, eles são imagens do quê? Da criação que Deus fez. Não é? O homem se movimenta, o carro se movimenta. E a gente vai fazendo um monte dessas coisas. Eu não entendo por que a gente não consegue saber que se num objeto que a gente desenvolveu é tão óbvio que se falta alguma coisa, ele para, ele quebra, ele estoura, por que a gente pensa que o nosso corpo não é assim? Porque ele é. O nosso corpo, ele depende de hormônios, ele depende de neurotransmissores que são responsáveis diretamente por essa questão da depressão e até os quadros de ansiedade que nós vamos falar também. De novo, por que é importante falar isso? Porque às vezes você fala de depressão, para muitas pessoas parece uma coisa solta no ar, né? O cachorro preto veio, apareceu e tal, e agora. Não, aquilo é uma simbologia interessante para ficar na sua cabeça. Mas a depressão, ela se instala no corpo, na sua mente. Ela tem um lugar aí. Tem um lugar. Abaixa a quantidade de alguns fluidos que você tem dentro da sua mente, no seu sistema, que para o seu cérebro funcionar direitinho, se diminui ou se tem demais, dá problema. São os neurotransmissores. Vamos falar 3 deles. Serotonina, noradrenalina e dopamina. Fala aí. Noradrenalina e dopamina. Serotonina, noradrenalina e dopamina. Esses são 3 bem básicos, já estão descobrindo outros. E por que isso daí é importante? Porque se essas substâncias não estiverem ok, os nossos fios desencapados, que já existem desde a queda, fio desencapado, vocês sabem o que é? Não? Sabe qual é o problema do fio desencapado? Você tem perda de energia, dá choque, entendeu? É um jargão meio antigo, assim. Como é que vocês falam hoje, quando vai falar assim que a pessoa está pensando umas besteiras? Deu bug, bugou o negócio, não é isso? Bugou, é isso aí. Bugou o negócio. Então assim, desde a queda, Gênesis 3, nós temos os nossos fios desencapados. Nós pensamos umas bobagens. Mas com esse desequilíbrio de neurotransmissores, nós pensamos muito mais bobagens. Pensamos tantas bobagens que pode chegar ao extremo de pensar daquilo que a gente chama de ideação suicida, a pessoa atentar contra o próprio fôlego de vida. Né? Você tem fio desencapado, não tem? Tem ou não tem? Você nunca pensou coisa que você não queria pensar? Se você não pensou, se você foi preservado da queda e nós não estamos sabendo. A gente pensa coisas que a gente quer pensar, mas a cabeça da gente pensa coisas também que a gente não quer pensar. O apóstolo Paulo falou isso, não só sobre pensamentos, mas atitudes. Ok. Então, neurotransmissores são substâncias que estão aqui dentro. Se elas abaixam ou têm demais ou não fazem o funcionamento certo, nós podemos ter um quadro de depressão. Agora, deixa eu usar um pouco esse negócio aqui para a gente... Deixa eu ver se é para baixo, para cima. Para onde que eu aponto esse trem aqui? Que?
Tensão. Acho que não está muito. Viu? Como não funciona às vezes? Sim. Mas vamos passando, pastor. Isso, obrigado, querido. Mas esse não é o primeiro, é? Vai avançando aí, deixa eu ver. Tá bom. Volta ali, aquela primeira tela completa, por favor. Então, estamos aqui reunidos para falar de boas dádivas, que é tratamento e cura para enfermidades. Bom, o que é e o que não é, eu já falei para vocês um pouquinho. O que não é essa ideia de que é falta de fé, é pecado, e uma outra coisa também que as pessoas confundem. Tristeza. Tá ruim? Tá bom. É muita tecnologia, eu sou muito antigo, gente. Som. Melhorou? Qualquer coisa eu pego o outro. Tem um outro aqui que eu acho que vocês... Isso. Deixa assim. Uma coisa importante é entender que tristeza não é depressão. Então ficou também na moda, virou modismo, vamos falar, estou deprimido, estou deprimida. Não, você está triste. Porque a depressão, ela tem um período para se instalar e ficar acontecendo na vida da gente. 6 meses, 1 ano, num quadro que vai se agravando, ou que vai aparecendo aquela perda de humor que vocês viram e tudo mais. Você está triste durante uma semana, ou você está triste porque você está na TPM, que a TPM é um episódio depressivo curto, mas que pode inclusive causar grandes estragos. Mas porque há uma baixa hormonal, isso afeta essa questão dos neurotransmissores, e aí pode ver que as mulheres, por exemplo, têm uma alteração de humor bem forte, a maioria delas. É verdade ou não, mulheres? É verdade, gente. Vamos aproveitar que essas coisas são para ajudar também. Inclusive porque tem antidepressivos que são receitados hoje por ginecologistas para mulheres que têm TPMs muito fortes. E também tem antidepressivos que são ministrados hoje para mulheres que entram na menopausa. Tá? Estou falando especificamente, não quer dizer que homens não ficam deprimidos ou que não tem fases também difíceis, tá? Mas só para lembrar desses dois e não esquecer. Bom, a depressão traz o quê? Prejuízo pessoal, familiar, profissional e social. Vocês viram lá no filme do cachorrinho lá, que a pessoa às vezes não quer sair de casa, tem quadros de pessoas que ficam sem tomar banho 5 dias, 1 semana, não se alimenta, não quer falar com ninguém, não quer receber ninguém. É muito comum acontecer. A pessoa perde o ânimo. A palavra ideal para mexer com essa questão do humor é o ânimo. Ela olha lá para fora, está um dia ensolarado, mas para ela está cinza, para ela está difícil viver, para ela está complicado, não há graça nenhuma. Bom dia, porque mesmo se as coisas não estão boas para mim, ela não tem razão, nada que motive, que dê ânimo. E ela pode trazer esse tipo de prejuízo a ponto dela ter crises pessoais, dela trazer desestruturação familiar, dela perder emprego, dela criar problemas de relacionamento em vários lugares. Então a depressão pode levar uma pessoa a esse tipo de coisa. Causas genéticas. Como assim? Algumas pessoas podem nascer com uma predisposição para depressão. Pode ter na sua linhagem genética alguém lá atrás que já tinha e você herdou. Uma propensão, uma probabilidade de ter. Ou já pode até nascer direto com um quadro depressivo. Isso chama depressão endógena, já nasce com você, já nasce com aquela pessoa desde cedo. Pode ser que ela vai explodir na adolescência ou na vida adulta, mas já nasce com essa predisposição. E a outra é a exógena. A exógena, ela ocorre por causa de traumas e uma série de coisas. Na genética, vocês sabem por que isso acontece, né, gente? Na Bíblia, a nossa genética foi alterada em Gênesis 3. Todas as síndromes, todos os quadros onde nós nascemos com enfermidade, a origem é Gênesis 3.
tá? Mas a ciência vai desenvolver o quadro genético. Então, se você tem na sua árvore genealógica, aquela coisa que os judeus fazem muito bem, sabe? O fulano que é filho do fulano, do fulano, do fulano, do fulano. Às vezes vale a pena descobrir, porque é muito comum em pessoas que apresentam quadros de depressão, sem uma razão diferente, um trauma, qualquer outra coisa, provavelmente tem na família alguém que já teve. E que não era tratado, porque naquela época, imagina, que depressão. Dá uma pia de louça para essa mulher lavar, dá um carro para esse homem, um campo para ele capinar. Falava assim. Era assim que o pessoal resolvia. Ok? Mas como nós não somos mais dessa época, a gente resolve direito o negócio. Pode ser o ambiente, a educação. Sim, uma criança, uma pessoa que vive num ambiente repressivo, extremamente castrador, ou num ambiente onde tem uma pessoa com depressão e que ela fica naquele movimento o tempo todo, pode gerar quadros de depressão na família. É quase como se a família entrasse num quadro depressivo. Tá? Todo mundo está debaixo do mesmo guarda-chuva. Quando você está debaixo do mesmo guarda-chuva com uma pessoa, o que acontece com ela às vezes afeta você. Traumas, enfermidades físicas e ingestão de substâncias. Traumas, a gente pode pensar numa pessoa muito interessante que é o próprio Jó. Jó sofreu um trauma violento, ele teve uma perda absurda. No começo ele falou, tudo bem, ok, eu vou segurar a onda, vou ficar bem aqui, Deus sabe o que faz, Deus isso. Ficou bonitinho. Passou o tempo, passaram algumas páginas da Bíblia, o Jó já está lá perguntando, Deus, o que está acontecendo? Por que você fez isso? Né? O senhor não sabe o que é ser homem, se o senhor soubesse, o senhor ia entender o que eu estou sofrendo aqui. Tem uma parte que Jó fala isso para Deus. Então você já viu que os fios dele já desencaparam todos, ele já bugou total. Né? Já está. E o Jó deprime. Porque um luto, uma perda profissional, uma perda de um ente querido, às vezes uma perda profissional traumática, tudo isso pode gerar um quadro depressivo. É como se nós levássemos uma pancada na nossa cabeça e isso diminuísse aqueles neurotransmissores. Ok? Entendeu? Tudo bem. Bom, enfermidades físicas também, por exemplo, uma pessoa com um quadro hormonal complicado, ela pode ter um quadro depressivo. Uma pessoa com uma variação na tireoide, que é uma coisa muito comum hoje em dia, pela quantidade de ingestão de hormônio que dão nos bichos, nas carnes que nós comemos, muito comum hoje em dia, os tipos de alimento que a gente come, o tipo de água que a gente bebe. Lembra que a gente bebeu volume morto até recentemente? Por que você acha que era volume morto? Água de qualidade. Total. Então essas coisas afetam, por exemplo, a nossa tireoide, e uma pessoa pode ter um quadro depressivo, pode ter um hipotireoidismo, aí ela ganha peso, e o humor dela vai lá para baixo. Tá? Ok? Ou ela pode ter hipertireoidismo. Tomar uma medicação errada pode gerar um quadro depressivo, porque pode afetar os neurotransmissores. O uso de álcool numa quantidade desmedida também pode fazer isso. Já não é recomendado, mas... né? E não preciso nem falar das drogas mesmo, que se uma pessoa que... eu encontro às vezes muito jovem, muito adolescente, que fala, não, mas eu só... como é que é? Eu só fumo uma maconha para uso recreativo. Teve uma época que o garoto ele andava de skate, nada contra skate, skate é só um esporte, mas ele andava de skate e aí ele parava, tinha o tempo dele lá, fumava o que ele chamava o baseadinho dele recreativamente, e aí depois ele começou a plantar na casa dele para consumo próprio. Tadinho, ele sofreu um caso... que depois, além dele começar a ficar lesado, você começa, gente, né? Qualquer coisa que eu faça contra o meu corpo, o templo do Espírito Santo, eu vou pagar a conta. Entendeu? Mais cedo ou mais tarde. É que quando a gente tem 15, 20 anos,
nós temos uma coisa que é aquele espírito de Highlander, né? Sabe o que é o Highlander? Também é antigo pra caramba. Era o guerreiro imortal. Eu posso todas as coisas. Não é eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É eu posso todas as coisas porque eu sou o cara, eu sou jovem. Né? E aí vai. A gente paga a fatura. Paga. Né? Não importa. Se eu comer demais, eu pago a fatura. Se eu comer de menos, eu pago a fatura. Se eu fizer coisas excessivas contra o meu corpo, eu pago a fatura. Uma hora a casa cai. Cai. Não tem jeito. Cai. Porque nós estamos num mundo caído, então a casa cai. Né? Então, essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado. E essa questão do uso de substância, da pessoa falar, a droga que eu uso, aquele amigo da escola que você tem que falar, eu uso, mas é coisa leve. Amigão, é só uma questão de tempo, você vai começar a bater pino aí. Né? Vai. Sou teu amigo, vou falar em amor para você. Você é meu amigão. Esse negócio aí vai lascar você, cara. Daqui a pouco você não tem mais memória, não tem mais concentração. Não precisa nem ficar só aí dizendo, é que essa é só a porta para outras drogas. Se você só ficar nessa, você já está lascado. Né? Então, são coisas que geram. Avança para a gente... não, peraí. A Lígia está falando sobre tratamento, oração, medicação e psicoterapia. Né? Oração, a gente precisa entender que por mais que ela tenha uma realidade espiritual, ela interfere no nosso físico diretamente. Então, orar também é uma dimensão de tratamento na nossa vida. Então, quadros depressivos ou outros quadros, é claro que a gente deve orar, buscar a Deus, não somente pedindo que o Senhor nos cure, mas que Ele nos oriente sobre como tratar, e principalmente aquela questão da gratidão com a vida, porque ela pode nos ajudar a reverter o nosso cérebro, as nossas sinapses. Mas e quando só a oração não resolveu? Eu preciso muitas vezes da psicoterapia, porque às vezes o psicólogo, o terapeuta, ele vai ajudar você a organizar suas gavetas, as coisas que estão fora de lugar, vai ajudar você a entender o que pode ter gerado aquele problema, aquela diminuição de neurotransmissores. Às vezes é uma maneira que você viveu se comportando durante tempos. Às vezes é aquela pessoa que você não perdoou e está 10, 15, 20 anos carregando mágoa, e isso gera depressão. A gente pensa que é só câncer, que gera depressão também. Precisa perdoar. Gente que não perdoa fica escravizado. Né? A maior dádiva, o maior legado, a maior herança do cristianismo é o perdão, e é duro às vezes encontrar cristão que fala, eu não vou perdoar, isso eu não vou perdoar, isso jamais eu vou perdoar. Para com isso, irmão, vai para a cruz. Que isso? Como você não vai perdoar? Por que você não vai perdoar? Por que eu não vou perdoar? Porque foi grave demais. Que isso? Jesus te perdoou e foi mais grave do que qualquer coisa que qualquer pessoa tenha feito para você? Não é verdade? É verdade ou é mentira isso? Eu falo isso indignado. Porque é duro encontrar cristão falando uma ofensa dessa contra a cruz. Eu sei que não é espaço para pregação, mas vou pregar isso. Irmãos, é triste. E a pessoa fica doente, parada, a vida não anda, porque não perdoa, releva, deixa para lá, ofende a cruz de Cristo. Dizer que eu não vou perdoar, eu posso estar com raiva, posso estar chateado, posso não querer conviver porque a pessoa tem hábitos que não são legais, mas eu preciso pedir, Jesus, me ajuda a perdoar o cidadão. Preciso, por honra a Jesus Cristo e para a saúde do meu corpo, porque a falta de perdão é uma das coisas que mais massacra a vida do ser humano e pode gerar depressão. Medicação. Quando a gente fala de depressão, se abaixou esses neurotransmissores, essas substâncias, elas precisam ser reequilibradas. E aí você provavelmente já ouviu falar hoje em dia de uma série de medicações que são muito boas. E gente, medicação muito boa mesmo. Não é perfeito, porque perfeito é só o que Deus faz. Agora, medicação nessa área aqui, são os antidepressivos, eles não são iguais àquele remédio que você toma para gripe. Eles não são nem iguais ao antibiótico que você toma com mais critério. Ele é mais complexo. Então, tem medicações como o antidepressivo que demora 15, 20 dias para se adaptar com você e você com ele. E cada organismo, cada corpo reage de uma maneira diferente.
E depois que adapta, você precisa ver se a dose é a dose correta, porque pode ser que tenha que aumentar. E depois pode ser que ele perca o funcionamento e aí você tenha que trocar. E você tem que ter paciência para fazer o tratamento certo, porque quando a gente fala de tratamento, nós estamos falando de algo que Deus está providenciando para a nossa vida. A gente não pode pensar em tratamento como alguma coisa qualquer, ou em alguns lugares que infelizmente a gente ia e ainda ouve-se por aí, que tomar remédio não é uma coisa de Deus. Eu ouço, vocês nunca ouviram isso por aí? Você está tomando remédio porque você não tem fé. Que isso, gente? Você acha que o remédio é o quê? O diabo que teve uma crise de consciência por tanta maldade falou, vou inspirar o ser humano e os laboratórios a criar remédio? Dele não vem nada de bom. Medicação é capacitação de Deus para a vida do ser humano. Agora, tem efeitos colaterais. Mas não é nada, uma medicação bem ministrada, bem cuidada, os benefícios são infinitamente maiores e Deus abençoa tratando e curando vidas. Porque eu também já vi, infelizmente, casais se separarem porque pessoas não queriam se tratar. Ou por um quadro de ansiedade ou por um quadro depressivo. Porque a pessoa, como a gente estava brincando, bugada ou com fio desencapado por um quadro depressivo e que não quer se tratar, fica insuportável. Chega uma hora que fica muito difícil. Muito difícil. Você imagina uma esposa que vai trabalhar e ela deixou o marido em casa e ele estava num quarto, deprimido, falando assim que a qualquer momento ele vai acabar com a vida dele. Você acha que ela vai trabalhar como? Com que cabeça ela vai trabalhar? Chega uma hora que aquilo... E os filhos? Que alegria eles vão ter. Então, a gente precisa encarar isso com muita seriedade. As medicações mais comuns, são os nomes também que vocês vão ouvir falar por aí, tem as 3 primas, a fluoxetina, já ouviram falar da fluoxetina? Então, a fluoxetina é uma medicação muito boa, ela é usada inclusive em fórmula de emagrecimento também, para compensar um pouco, às vezes porque essas fórmulas de emagrecimento, às vezes elas mexem com os neurotransmissores e eles usam a fluoxetina para equilibrar. A fluoxetina são as mais antigas, fluoxetina, paroxetina, que é uma medicação também que ajuda no quadro de ansiedade. A paroxetina ela encaixa muito bem normalmente com homens, funciona muito bem. As mulheres não gostam muito, porque às vezes, um efeito colateral dela é ganhar uns quilinhos. Então, imagina que... Nada que uma boa corrida esteira não possa resolver. Mas a que as mulheres mais gostam, e 70% das mulheres no mundo encaixa, quando tem quadro, é a sertralina. Então essas são as 3. Mas hoje já tem a venlafaxina, o citalopram, tudo isso é medicação. Graças a Deus. Porque a gente já não precisa mais ouvir aquelas histórias que a gente tinha um parente que saiu, fugido e foi viver no meio do mato porque não aguentava mais a sociedade, deprimiu. Essas histórias assim da minha época, sabe? Que sempre tinha um parente, alguém que sabia de alguém que fugiu e foi... Eu sei que para vocês deve ser surreal essas coisas, né? Como é que alguém sai? Mas tem. Tinha e ainda tem em alguns lugares. Pode passar, irmão. Ah, está funcionando agora aqui? Vamos lá então. Isso. Bom, eu estava falando disso. A depressão ela pode ser leve, moderada ou grave, tá? Rebaixamento de humor, redução da energia, diminuição da atividade. Existe a alteração da capacidade de experimentar o prazer, perda de interesse, diminuição de capacidade de concentração, fadiga. Qualquer esforço já é o fim do mundo. Endometriose também gera quadro depressivo, viu? De novo, endometriose, alteração na tireoide. Qual outro que eu falei para vocês? A menopausa pode gerar quadro depressivo. E os médicos que estão cuidando de menopausa, eles não querem mais fazer reposição hormonal. Vocês sabem por quê? Porque fizeram uma pesquisa muito mal feita dizendo que reposição hormonal dava câncer. Ok? Só que ganhou uma publicidade enorme isso. E aí eles têm medo de se responsabilizar em fazer reposição. Porque depois fizeram uma pesquisa corretamente que dizia que não é bem assim.
Só em casos onde já existe muitas situações numa família, numa árvore genealógica, que a reposição hormonal tem um risco maior. Porque é incrível. Durante várias gerações as mulheres fizeram reposição hormonal e não ficavam sofrendo de calorão, um monte de coisa, não deprimiam. E aí agora simplesmente cortaram isso. E aí no lugar da reposição hormonal, muitos dão o quê? O antidepressivo, porque senão a mulher muitas vezes fica sofrendo demais. Alguns falam para a mulher comer soja. Minha filha, come soja que isso vai passar. Até hoje, eu acho que eu encontrei de umas 1000 mulheres, uma que falou deu certo. Né? Então, essas coisas são muito, muito sérias. Problema de sono, diminuição do apetite, diminuição da autoestima e da autoconfiança, ideias de culpabilidade, de dignidade, mesmo na forma mais leve. Os adolescentes, como vocês passam por uma oscilação de humor muito grande, né? Muda a voz, muda tudo, às vezes vocês ficam meio depresinho durante um tempo. Depois volta, melhora, viu? Só não pode ficar mergulhado nisso. E aí vale aquelas dicas todas. Vai fazer alguma coisa legal, vai fazer alguma coisa que dá prazer, vai fazer alguma movimentação física que não seja só ficar jogando videogame. Ou se for jogar videogame, joga um que você pula, dança, faz alguma coisa que você movimente o seu corpo, porque o seu corpo precisa de movimento. Mas é comum, não se assuste se você passar por uma fase meio ninguém me ama, ninguém me quer, sabe? As minhas espinhas, meu Deus, o fim do mundo está chegando, essas coisas, isso passa, tá? Passa. Já foi. Graus leve, moderado e grave. Como eu falei, leve, às vezes a pessoa até vai trabalhar, trabalha todo dia, mas ela não encontra alegria na vida. Do mesmo jeito que ela começou o primeiro dia do mês, ela termina o último dia do mês. Recebe o salário, ganha bem, tá feliz, o chefe é bonzinho, mas não importa. Ela está sempre naquela. E aí, às vezes, ela pensa que ela não está deprimida, por quê? Eu não estou naqueles casos que não tomo banho, não me alimento e tal. Mas ela está com uma perda de qualidade de vida muito grande. Precisa verificar. Tem um quadro chamado distimia, que são pessoas que nascem, alguns vão chamar de melancólico, mas sabe, é um ó dia, ó azar constante. Não vou nem falar Os mais velhos lembram de uma hiena no desenho, né, que falava ó dia, ó azar. Lembra? Então, eu preciso achar uns exemplos novos, porque o grau moderado já começa a afetar a convivência mesmo. E o grave, a gente tem situações dramáticas, onde a pessoa não se alimenta, não toma banho, não sai de casa. Né? Isso é espiritual. Não, isso não é espiritual. Mas o inimigo se aproveita disso para oprimir, para torturar. Porque o diabo também trabalha em cima das nossas enfermidades e trabalha mais ainda em cima da nossa ignorância. E mais ainda em cima da nossa tolice. Então assim, está doente, busca tratamento, porque é Deus que vai estar agindo no tratamento. Se você não se trata, quem se aproveita disso é o inimigo. Você está dando espaço. Está dando matéria-prima para ele trabalhar. Então há um comprometimento espiritual porque ele se aproveita disso. Tudo bem até aí? Eu falei quanto tempo já? 20 minutos? Eu vou terminar com os outros. Alguém, o garotinho, cadê aquele menino que tocou violão? Tá ali, como se chama? O Tiago. O Tiago falou do Elias, né? Então, você falou, o Elias, ele é um dos casos que é polêmico, porque o pessoal fala de depressão. Mas o Elias, ele está mais para um quadro bipolar. Porque o Elias tem dia que ele fala, eu vou, eu acabo, eu arraso, eu vou salvar o mundo, os profetas de Baal estão perdidos da minha mão. Aí ele ora a Deus, bota água aí, que esse negócio aí, vamos fazer direito. Ora a Deus, Deus manda fogo e ele, pronto, ele é o camarada. Pouco tempo depois ele recebe uma notícia, como você falou, e ele vai se esconder na caverna.
O quadro bipolar é um quadro também de alteração de humor, mas é diferente da depressão, porque a pessoa experimenta os dois picos. E o pico de mania, de euforia, a pessoa ela pode inclusive delirar. Ela pode entrar num quadro psicótico. Ela pode, por exemplo, perder a crítica sobre gasto financeiro. E ela pode arrebentar a conta dela e de todo mundo. Gastar tudo. Às vezes por uma boa causa na cabeça dela. Porque ela acha que aquilo vai ser importante. E ela faz. Ela perde a crítica, às vezes, de agressividade. E às vezes uma pessoa pacífica pode se tornar alguém altamente agressivo. Eu lembro de um quadro de bipolaridade que uma moça, que era um doce, pegou uma faca para matar o pai dela. Aí você fala, o pai dela devia ser terrível. Não, o pai dela era um homem e tanto. Mas ela estava fora de si. E pode perder a crítica também da questão moral. É muito comum alguns quadros de bipolaridade, uma pessoa num quadro de mania, se tornar promíscua durante aquela fase. Ok? Olha lá que pecador imoral. Calma, gente. Por que você acha que Jesus deixou bem claro que a gente não tem que ficar julgando? A gente não sabe o que está acontecendo. Muita calma nessa hora. O bipolar tem esse pico. E aí, quando ele desce, ele vai lá para o fundo também. Aí a depressão dele normalmente é aquela também de não querer sair de casa e tudo. Esses quadros são tratados com estabilizadores de humor. Tegretol. Esqueci o nome do outro agora. Mas tem várias medicações para estabilizar o humor e também com os antidepressivos. Eu estou falando isso porque de repente você conhece alguém e fala, você já vai ouvir. Bom, as pessoas têm falado assim, o mal do século é a depressão. Só que, na verdade, o mal do século é transtorno de humor e transtornos ansiosos. Por quê? A ansiedade também é um componente do nosso ser. Só é ansioso quem está vivo. Então existe uma certa normalidade na ansiedade. Mas pensa na ansiedade como aquela situação da temperatura. Você tem que estar com 36,5 para você não estar febril, não é isso? Qualquer coisa acima disso, estado febril, e se chegar a 40 você delira, não é? Não é isso? Você sabia que com febre permanente você delira? Vê elefante voando, essas coisas assim? Pode acontecer. Até convulsiona. Né? Então, nós temos que ter a nossa temperatura corporal num nível adequado. A ansiedade também. A ansiedade circunstancial é aquela que a Bíblia diz, quando ela orienta você e eu a fazermos o que com a ansiedade? Como é que é o versículo? Vocês que leem bastante a Bíblia? Não estejais por coisa alguma. Antes, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições com súplicas. Isso mesmo. Não quer dizer que eu e você, circunstancialmente, ficamos com uma ansiedade alterada. Essa eu pego e deposito aos pés de Jesus. Mas e quando não é essa ansiedade circunstancial? Pode ser uma doença. Eu posso estar com uma febre emocional. E o que pode causar? Por exemplo, fobias específicas. São definidas pela presença de um medo. Outra coisa, fobia não é medo. Fobia é um medo irracional. Porque medo todo ser humano tem. Até dá uma outra conversa essa história de medo, porque nós não deveríamos ter. Porque o verdadeiro amor lança fora o medo, mas isso é outra conversa. Aqui, cientificamente, fobia é um medo irracional, excessivo. E é persistente e é relacionado a um objeto ou uma situação que não seja situação de exposição pública ou medo de ter um ataque de pânico. Por exemplo, uma vez uma garota foi fazer um exame de sangue e ela precisava retirar o sangue com a agulha, certo? E eu estava do lado, que eu estava fazendo também um exame, e eu vi que ela começou a transpirar. E o rapaz que estava de assistente, de auxiliar, que queria tirar o sangue dela, começou a ficar bravo com ela, porque achou que ela estava com frescura. Mas ela tinha fobia de agulha, gente. E para a pessoa que tem a fobia, é uma coisa muito séria, a gente não pode tratar na base da terapia de choque. Olha lá no acampamento, ele tem medo de água. Ei, vamos jogar ele na água.
cara tem medo de água, não jogue ele na água. Isso não é cristão, irmão. Aliás, isso é do diabo. Não faça um negócio desse. Ah, tem medo de dirigir, excessivo, olha lá. Vamos botar no carro e... Não. Tem tratamento para essas coisas. Medo de lugar fechado. Claustrofobia. Medo de altura. Medo. Medo de animais de pequeno porte. Parece um negócio surreal. Vem aquele cachorrinho, aquele projetinho, que ele late, você não sabe o que é aquilo, porque ele é... E a pessoa do outro lado atravessa a rua por causa daquele cachorrinho, que a boca dele não consegue morder nem a bota do... A pessoa quase morre atropelada para atravessar. Sabia? Quase morre atropelada. Porque ela tem fobia específica. Ah, mas ninguém trata isso. Às vezes a pessoa não trata porque ela não fica encontrando todo dia com o cachorrinho lá na rua. Mas tem gente, por exemplo, que não vai em nenhum prédio porque não pode pegar elevador, ou sobe 14 andares de escada porque não pega elevador. Fobia. Tem um aumento da ansiedade tão grave diante daquele negócio lá, e aí a pessoa, com medo de ter o pânico, aí ela procura uma saída diferente. Sangue. Eu tenho um sobrinho que ele vê uma gota de sangue e ele desmaia. Fobia. Fobia. Aí você fala, então por isso que quando eu vejo, a minha mulher fala que eu sou covarde quando eu vejo barata, mas não é, fobia. É só fobia. Vai, meu amor, ali, pega ela. Lá de cima do... Assim, tem bichinho que a gente tem nojo, né? Mas você queimar a casa para matar uma barata é porque você está com fobia. Algumas coisas, fobia específica. Fobia social, medo de exposição pública. Não é aquele medinho que você tem, sabe, de ler aquele trabalho lá na frente que o grupo fez e você não está seguro, e tem aquele cara que vai olhar para você e ficar rindo de você, e você já sabe que ele vai olhar para você, porque ele ainda não se converteu, ele é do mal, ele olha para você assim para esperar. Ou aquele camarada no trabalho que fica esperando aquele slide para falar, e aí você fica... Um pouco de receio, tudo bem. Agora eu preciso ir vencendo essas coisas, porque se eu não estou conseguindo vencer, eu sei de pessoas que em dia de apresentação de trabalho, algumas pegavam atestado, né? Mas a que conseguiu ser mais criativa, ela foi até a faculdade, entrou na sala, simulou um desmaio para ser retirado para não fazer a apresentação. Olha o nível que a pessoa chega. Pavor. Ai, sem vergonhice. Gente, pavor. Sem vergonhice é ela não tratar isso e ficar com essas coisas. Mas o que ela sente, o coração acelera, sudorese, o ar parece que vai faltar. Tudo isso é um quadro de alteração de ansiedade. Tudo isso está ligado a fobias. Fobia social, acabei de falar para vocês. Às vezes a fobia social se desenvolve porque essa pessoa pode ter recebido cobranças muito grandes, ter sido muito reprimida, muito envergonhada. Então ela tem medo de vir a público. Então por isso, está vendo? Alguém tem um culpado. Esquece o culpado, vai tratar o problema, porque senão você vai viver a vida inteira buscando culpados e não vai resolver o seu problema. Olha só, a pessoa julga estar exposta à avaliação de outros, se comportar de maneira humilhante ou vergonhosa. Isso aí é o que caracteriza o diagnóstico de fobia social. Alguns rapidamente. TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Um jovem sofreu um assalto, aliás, ele presenciou um assalto, e aí ele saiu correndo porque viu os ladrões, desesperado, o coração dele acelerou, tudo. Ele foi para casa,
depois de 15 dias, começou a disparar um comportamento nele, de que os ladrões tinham visto ele e tinham marcado a casa dele, e que agora eles estavam passando na rua, e que eles iam pegar ele de qualquer jeito. E aí todo motoqueiro que passava, e essa história que eu estou contando para vocês, essa pessoa, esse jovem, ficou 2 anos sem sair de casa. Quando saía, saía dentro do carro com óculos escuro e tudo. Eu só soube dessa história 2 anos depois, porque um filho de Deus ficou com pena e foi fazer um concerto na minha casa e comentou o assunto. Olha, eu tenho um amigo que não sai de casa, tal, tal, tal. E aí nós fomos lá e ele estava vivendo isso. 3 filhos para sustentar. Ele fritava coxinha em casa e a esposa saía para vender, porque ele entendia que se ele saísse, aqueles ladrões iam matar ele. Ele teve um estresse tão forte, num trauma, que isso mexeu com a cabeça dele, e ele não tratou no tempo oportuno, ficou todo esse tempo com prejuízo. Quem já sofreu assalto aqui em São Paulo? Vamos fazer uma estatística. Bastante gente, né? Parece até que a nossa cidade não é segura. Depois que você sofre um assalto, dependendo, você não fica vendo coisas? Fica vendo coisas, não fica? Você acha que ele vai passar de novo, aquela rua, você não passa mais naquela rua, não é? Então é um pouco de... Só que é um leve, depois passa. Se não passa, instalou um quadro desse tipo de doença, precisa cuidar. Precisa cuidar. Toque, transtorno obsessivo compulsivo. Que horas são, gente? Posso? É porque esse aqui tem vários tipos. As pessoas falam, ele tem toque, mas nem sabe direito. Qualquer maniazinha não é toque, gente. Toque é um negócio muito sério. Transtorno obsessivo compulsivo. Eu tenho um pensamento que é uma obsessão e eu preciso de uma compulsão para aliviar esse pensamento. Então, eu acho que eu não tranquei a porta e alguém vai entrar por aqui. Então eu preciso ver se a porta está trancada. Então eu vou lá, destranco e tranco. Mas será que eu tranquei a porta? Será que, na verdade, quando eu fui trancar, eu não destranquei? Então eu vou lá e tranco e destranco. Eu vou lá e faço de novo. O filme, aquele filme Melhor Impossível, é isso? Melhor Impossível é um quadro clássico de toque. Ele abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. É como a mente dele tivesse um eco aqui. Você não trancou, você não trancou, você não trancou. Ele vai lá, eu tranco, então eu tranco, então eu tranco, então eu tranco. E ele faz. Porque senão, ele não dorme. Chama toque de verificação. Nesse mesmo filme, ele abre um sabonete, abre a torneira com água quente, lava a mão, joga o sabonete fora, pega outro, lava de novo, joga fora, abre, joga fora. Como é que chama esse toque? Como? Doideira. Tadinho. Nenhum desses quadros é loucura, tá? É doença. Loucura é gente que tem doença e não se trata. Isso que é loucura, tá? Qualquer outra coisa é enfermidade. Então, esse toque é toque de contaminação. Tem quadros muito graves. A pessoa toma 10 banhos. Eu me lembro de uma jovem senhora, que ela tomava 10 banhos. E ela tinha um problema sério com algumas plantas, que quando ela passava, se ela encontrava aquela planta, ela achava que ela estava contaminada, ela tinha que voltar para casa imediatamente, tomar banho, não só tomar banho, lavar a bolsa dela, jogar, ela botava tudo na máquina, bota, bolsa, tudo. Tá. Deus fez uma obra tão grande na vida dessa mulher, no tratamento, que ela passou de 10 banhos a tomar só 3 banhos no dia. Gente, isso é uma bênção. Isso é uma bênção. Aquela atriz antiga, Luciana Vendramini, que foi casada com Paulo Ricardo, cantora, ela tinha toque. É uma angústia. Você imagina, a pessoa está ali no chuveiro, ela sabe que o que ela está fazendo é absolutamente irracional, mas ela fica horas a fio. E imagina todo mundo na casa como fica, desesperado. Imagina a conta da água, a conta da luz, tudo mais. É cruel, cruel. Esse toque de contaminação é toque de agressão. Um jovem amava os seus sobrinhos,
mas ele vinha na mente dele que ele ia fazer algum mal, que ele podia agredir os sobrinhos dele. Mas e se eu perder a minha consciência e agredir os meus sobrinhos? E se... Aí você fala, isso aí é possessão, esse cara está possesso, está opresso, está doente. Está doente. Precisa ser desconstruído isso. E os acumuladores que todo mundo conhece, né? Toque de acumulação. Sabe como que é? Não é aquela pessoa que guarda pouquinhas coisas, viu, gente? Que todos nós temos um pouco de mania de guardar alguma coisa. Mas o toque de colecionismo do acumulador é muito grave. Chega uma hora que você não consegue entrar na casa da pessoa. Porque ela tem lá o ferro que ela passava a roupa, que era de colocar a brasa, esquentar a brasa, colocar dentro do ferro. Ela tem o remédio vencido, para lembrar do remédio. Se ela precisar de novo, como é que ela vai lembrar? Pelo menos ela tem o vírus do remédio ali. Comida vencida. Jornal de não sei quando. Folhetinho que deram na rua e ela não pode jogar fora, porque se ela jogar fora alguma coisa ruim vai acontecer. Porque associa com o toque religioso. Fala, isso não existe. Oh. Como existe? Como tem gente que sofre com essas coisas? Aí você fala, não, vamos fazer assim. Vamos tirar a titia lá e vamos ajudar a titia. Leva ela para casa. Vamos lá 2 dias com carrinho, tudo. Vamos jogar tudo fora. Tudo fora. Aí quando ela chegar, a gente vai falar, tia, olha só, casa nova. Aí você mata ela. Porque aqueles objetos, eles têm uma ligação com a vida interior da pessoa. Você não pode fazer isso. Um senhor de 65 anos, ele demorou 3 anos para aceitar reformar o apartamento dele. Ele queria. Ele tinha nesses forros assim, o apartamento já estava lotado. Eu fui visitá-lo, para entrar, tinha que passar por cima das coisas. Não tinha lugar para sentar, gente. Tinha coisas em cima de tudo. Um negócio estava tão ocupada que ele começou a tirar os forros, tirava uma placa e começava a enfiar coisa no teto da casa, tomado o apartamento. Para ele conseguir, ele precisou de medicação para diminuir a ansiedade. A terapia fazia uma troca para cada objeto que ele se livrava. Para cada 2 objetos que ele se livrava, ele tinha o direito de pegar um, de guardar um. E a gente foi reduzindo durante 2, 3 anos para ele conseguir ter a casa liberada, não ser agressivo e reformar a casa dele. E você pensa que foi fácil? Não, porque ele separava, naquela semana ele separava o que ele ia jogar fora, o que ele queria jogar fora. Mas para ele não ter o risco de precisar daquilo, então ele deixava mais uma semana na porta do apartamento. Se naquela semana, aquilo que ele separou, que ficou mais uma semana na porta, não fosse necessário, ele colocava para fora, para alguém levar. Tudo isso porque ele não conseguia fazer de uma vez. É falta de força de vontade. É não sei o que lá. Irmãos, tenham misericórdia. Tenham misericórdia. Se fosse eu. Se fosse eu, é o seu ego que está falando. A queda nos afetou de uma maneira dramática. Dramática. Tem quadros muito graves. Então a gente tem que tomar cuidado. Agora, eu não tenho toque, mas eu tenho umas maniazinhas meio esquisitas assim. O que eu faço? Começa já a ir quebrando isso. Entendeu? Porque tem gente... Eu tinha um professor que tinha toque. Ele vinha de Campinas contando as faixas. Até São Paulo. As coisas, gente. E esse filme Melhor Impossível, que você dá risada, porque parece que é tudo inventado aquilo ali, ele não pisa em lugares que está assim, ó. Tem o risco aqui, então ele pisa no meio. Você imagina um cara andando na calçada, e a pessoa que tem toque pode ser um doce, mas por vezes tem expressões muito grosseiras, muito chucras. Para resolver o toque dele, ele não manda recado. Ele tira qualquer um da frente. Está acabando, viu? Está acabando. O toque pode ser religioso, como eu falei. O religioso, a pessoa ela faz lá 20 rezas, desvira o
o chinelo, e não sei o que lá, e isso, porque senão alguma coisa ruim. A obsessão é, se eu não fizer isso, alguma coisa ruim vai acontecer. E aí ela atende esse pensamento, porque se ela não atender, alguma coisa ruim acontece. Então é aí que vem a compulsão. Por isso que ela precisa verificar várias vezes e tudo mais. Agressão e dúvida. De dúvida, um jovem decidiu finalmente que ele queria conhecer alguém. Ele falou, pronto, eu estou pronto agora para conhecer alguém, preparado, tá, que bom. Aí ele fala assim, mas será que eu vou ser bom pai? Mas o que tem a ver você conhecer alguém com você ser bom pai? Não, porque se eu conhecer alguém e der certo, eu vou casar. Se eu casar, eu vou ter filhos. Se eu tiver filhos, será que eu vou ser um bom pai? Acho melhor eu nem conhecer ninguém. Porque eu não quero casar, porque se eu não for um bom pai, o cara já vive lá, na ansiedade, lá na frente. E esse caso é verídico que eu estou contando para vocês. O rapaz fugia da moça porque ele não queria ser pai. E aí ele nem conhece a moça. Esse mesmo jovem tinha um Passat 76, bonitinho o Passat dele. Mas ele tinha dinheiro já para trocar o carro dele, porque o carro já estava ficando depreciado totalmente. Mas ele falou, mas eu vou trocar por um carro zero? Mas esse carro eu já conheço. Eu já sei todos os probleminhas dele. Um carro zero eu não conheço. E ele não trocava de carro assim por dúvida. Dúvida. Vai que o carro novo dá mais problema. Vai que não sei. Vai que não. Lançaram o DVD, que já na época de vocês também já é uma coisa ultrapassada, molecada aí. Ele tinha um videocassete. Quem convencia o cidadão de que ele podia trocar? Dúvida. Porque a cabeça dele se enche de perguntas. E ele não anda, não faz nada. Toque de dúvida. Transtorno de ansiedade generalizada é um quadro onde a pessoa ela faz tudo de forma muito ansiosa. Ela está o tempo inteiro com o coração acelerado, com o humor alterado e ela causa situações muito sérias por conta desse nível de ansiedade alto. Né? Então, tem alguns novos, que é o transtorno explosivo intermitente, que são pessoas maravilhosas, um doce, um santo na igreja, e gente boa mesmo. O pessoal fala que ele é bom, ele é legal, ele é isso, mas, por exemplo, ele entra no carro, alguém fecha ele quer pular, matar, ou explode por qualquer coisa. Essa pessoa, se ela é realmente pacífica, se ela é uma pessoa bondosa e ela tem esses impulsos, é possível que ela tenha transtorno explosivo intermitente. No Hospital das Clínicas tem um grupo que trata isso. Pronto, acho que falei rapidamente aí. Certo? Deixa eu ver aqui. 7h30. Temos, cadê a Viviane? Está lá em cima? Tá bom. É que eu não sei quanto tempo a gente tem para perguntas, que eu acho que eu usei. Pode ser pelo menos mais uns 20 minutos? Tá. Perguntas? Falei tudo muito rápido, né? Então vamos aproveitar agora e... Pois não. Na verdade, são duas perguntas. Eu queria saber quais são os sintomas que a família pode detectar em alguém que tenha depressão. Por exemplo, meu irmão está saindo muito do quarto. Não, que ele não saia. Como que a família pode perceber que tem alguém depressivo em casa, por exemplo? E na faculdade eu ouvi falar que remédios antidepressivos não podem ser pausados, não podem parar, porque a pessoa fica dependente disso. É verídico ou não? Ou talvez? Bom, os sintomas... Oi. Os sintomas, eles aparecem
baseado naquele tipo de perda de apetite, perda de sono, perda de prazer com a vida, um certo isolamento. Não vamos confundir com o que está acontecendo na vida dos jovens muitas vezes hoje, que é o jovem ter ali o seu mundo particular e ele está na turma, mas às vezes ele está na turma na rede, né? Porque antigamente a rede social nossa era encontrar todo mundo. Hoje eles encontram todo mundo na rede, não é isso? Hein? Vocês têm rede social aqui? Onde estão os amigos de vocês, além da igreja? Onde eles estão? Não estão na rede? Vocês não conversam na rede? Hã? Ah, os colegas. Entendi. Mas tem amigos também. Então, às vezes, eles se fecham um pouco para ficar conversando com esses amigos. Claro que é importante a gente saber com quem eles estão interagindo. Agora, a pessoa começa a ficar muito fechada, não querer saber de conversar com ninguém. Isso começa a espaçar, ficar um tempo, a gente precisa tomar cuidado. Com isso e com a presença de drogas na vida da pessoa, que também gera esse tipo de comportamento. Mas perda de apetite, perda de sono, algumas alterações de humor são quadros, a diminuição de tarefas, a redução de trabalho, a pessoa começa a demonstrar isso. Antidepressivo não causa dependência, a não ser que a pessoa queira ficar dependente. Não causa. Diferentemente de algumas medicações maravilhosas que foram criadas para o ser humano dormir melhor, porque tem gente que sem remédio não dorme, mas essas medicações elas causam uma dependência. Então, se o médico não tirar na época certa, é possível que uma pessoa tome. Só que, honestamente, eu já vi gente com 75 anos, por exemplo, 80, que falaram, olha, sem esse remedinho ele não dorme. Tá, mas ele dorme com o remedinho? Deixa ele dormir com o remedinho. Desde que a pessoa não fique, ok? Porque a pessoa precisa dormir, gente. O sono é um dos principais regeneradores. Sono e alimentação e descanso. Se a gente não tem essas coisas, né? Agora, uma pessoa muito mais jovem ou alguém que nunca precisou, se vai tomar esses hipnóticos, essas medicações para dormir, precisa tomar cuidado, porque elas causam dependência. O antidepressivo, ele precisa ser tomado com critério, durante um período, e aí ele pode ser retirado, que é feito o desmame. Normalmente, medicação de antidepressivo se toma 6 meses, 1 ano. Agora, honestamente, se for bênção para a pessoa tomar para a vida toda, amém, glória a Deus, aleluia. Que importante é ela ficar bem. Ah, mas aí ela tá dopada. Não, gente, antes é que ela estava mal. Antes é que ela estava vivendo de uma maneira que não era para ela viver. Porque tem pessoas também que, assim, viveu tanto tempo na miséria, no mau humor, mal, que aí quando ela fica bem, ela fala, ai, mas parece que eu estou diferente, assim. Então, você vai ter que reaprender a viver bem, porque só vivia mal. Só vivia mal. Ela estranha porque está vivendo bem, e ela acha que é o remédio. O remédio não está fazendo aquilo. O remédio só está fazendo o cérebro dela captar os neurotransmissores ou repor da maneira que tem que fazer. Agora, tem muitos colegas meus psicólogos que são radicalmente contra a medicação, que é um contrassenso. Um contrassenso. Eles deviam pelo menos frequentar os congressos de psiquiatria para entender do que eles estão falando. Porque o camarada, ele acha que porque ele é psicólogo, ele vai ter uma palavra, agora eu vou dar uma palavra e essa palavra vai... Que isso? Isso é misticismo. Não é ciência. Não é conhecimento profundo. Do mesmo jeito que tem psiquiatras que acham que o psicólogo não serve para nada. Aliás, tem muita gente que acha que o psicólogo não serve para nada, né? Conversar, eu converso com meu amigo. Tá bom. E eu nem preciso pagar. Tá bom. É verdade o que a palavra de Deus diz em Tiago, que se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados de muitas coisas. Mas há coisas que o terapeuta, o médico, o psiquiatra, são vocações que Deus criou como pedagogo, como engenheiro, como arquiteto, como todos os profissionais e vocações, para abençoar o ser humano.
a gente precisa se libertar dessa ignorância, que inclusive às vezes está dentro das faculdades. Porque você ouvir um professor falando que pode abrir mão de uma ferramenta que existe para abençoar pessoas, tudo com critério, tudo com cuidado. Não acredite em nada que não tenha equilíbrio. Não acredite. Não acredite. Nem essa palestra aqui. Se você estiver achando ela muito assim, não acredite nela. Pegue o que é bom, jogue fora o que é mal, busque o equilíbrio. Ok? Mas assim, eu acho surreal a gente acreditar na palavra de Deus e não acreditar nas formas de tratamento que Deus disponibilizou. E vou dizer mais. Era para nós estarmos muito mais avançados. É que a gente investe milhões e milhões e bilhões e bilhões para descobrir armas, para desenvolver vírus, para gerar outros problemas, para vender remédio, e não para descobrir tratamento para a cura de outras doenças, que já eram para ter sido descobertas. Porque tem coisas que são maravilhosas hoje já. Uma pessoa perde uma perna, às vezes ela coloca uma prótese e ela tem uma vida normal. Né? Ela tem todo o movimento. Tá, obrigado. Ok? Desculpa aí que eu fico meio... Perguntas? Se tiver uma aguinha, gente, eu... Ah, obrigado. Então, a minha pergunta é assim, de acordo com o que a gente foi ouvindo, e a gente às vezes vai se identificando com algum desses casos, mas numa medida menor. Isso. E às vezes numa medida um pouco maior. Qual é a medida da gente procurar ajuda? Quando a gente deve procurar ajuda? Quando a gente se enxerga, em alguma medida, nessas descrições. Liga o microfone, por favor, som da música. Eu vou insistir. A medida que determina se você deve ou não buscar ajuda é a permanência constante desses sintomas. Não quer sair de casa, não quer falar com ninguém, está diminuindo a quantidade de tarefas, está diminuindo a quantidade de prazer com a vida. Mas isso não é uma semana, gente. Não é nem 15 dias e nem um mês. Porque você pode estar num mês meio difícil, pode estar acontecendo alguma coisa. O seu corpo, o corpo da gente, pode acreditar. Muda, não é só externo, internamente muda. Agora, 2 meses, 3 meses, a coisa está aumentando, você precisa procurar ajuda. Psicólogo deveria ter em cada posto de saúde, como clínico geral, pelo menos para você tirar dúvida. Tem muita gente que às vezes passa no clínico geral, no pediatra, ou na ginecologista, porque não tem lá no posto de saúde alguém para conversar sobre algumas questões da vida. E a pessoa fala. Isso quando não fala com cabeleireira, né? Com o taxista. Fala porque as pessoas precisam. Mas às vezes é só um momento. Agora a permanência aí caracteriza que precisa buscar ajuda. Então, infelizmente, o nosso sistema de saúde, ele não trabalha bem com a ideia de capacitar os postos com esses profissionais básicos, né? Mal tem um pediatra no posto de saúde. Então você imagina se falar para a prefeitura e para o governo colocar psicólogo lá. Né? Não estou nem falando que isso é salvação do lavoura, só estou falando que é para formar equipe de tratamento e equipe de saúde. Tá? E também outra coisa, já aproveitando, psicólogo, como todo profissional, você tem psicólogo excepcional e você tem psicólogo que é terrível. E para quem é cristão, a minha recomendação é, se você algum dia for buscar, procure psicólogo cristão. Ah, mas os outros não são bons? São. Conheço um monte que não é cristão e são maravilhosos. E tem alguns cristãos que, pelo amor de Deus. Mas é mais recomendável que você procure alguém que tenha afinidade de fé. Tem um site que chama cppc.org.br. É o Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos. Lá tem cadastro de profissionais no Brasil inteiro, caso você precise encaminhar alguém até de fora do estado. Pois não. Que bom, reverendo. Coisas. Eu sou da época que ser psicólogo era
era tratado com muita dificuldade nas igrejas, né, há 40 anos, 50 anos atrás. Mas eu queria falar um fato que acontece bastante. A gente faz parte do conselho e uma vez chegou um pedido, uma solicitação lá, para que nós fôssemos visitar uma senhora que ela estava com o diabo, né, usando a expressão. E chegamos lá, era uma depressão pós-parto. Ou seja, ela não cuidava da criança, isso acontece com muita frequência. Eu queria apenas vocês colaborar nesse sentido, para que a gente não ficasse qualquer coisa atribuindo ao diabo, né? E nós fomos lá, e ela queria, a intenção era que nós expulsássemos, antes, quando ela veio lá, chegou no conselho, que nós deveríamos fazer uma visita e teria que expulsar o diabo. Eu falei, olha, na igreja presbiteriana não é comum esse tipo de postura, mas vamos lá para conhecer. Chegou lá no problema de depressão pós-parto, falei, tem que procurar um psicólogo e assim por diante. Então a gente precisa ter esse cuidado de avaliar essa sequência, porque qual a dificuldade dela? Era relacionamento com a criança, não queria cuidar, queria correr o risco até não sei se chegaria ao ponto de matar a criança, mas é um negócio muito sério, tem acontecido com muita frequência. Eu acho que é um assunto também, acho que convém a gente lembrar, né? É nesse sentido. A depressão pós-parto é um quadro bem delicado. Você imagina uma mãe que para ela aquele período todo especial e tudo que ela deveria querer era estar com o bebê e ficar deslumbrada, e às vezes ela quer jogar o bebê na parede, quer jogar pela janela. Você imagina o que aconteceu naquele cérebro, o que aconteceu na cabeça de uma pessoa assim. E se ela é tratada como alguém possesso ou opressa, pior ainda, porque ela já está num quadro de sofrimento. Então essa avaliação com critério é fundamental. A depressão pós-parto, ela tem a ver com uma oscilação muito drástica dos quadros de hormônio e desses neurotransmissores, né? E assim, é difícil mesmo tratar, porque traz um sofrimento muito grande, porque a mãe, a mulher, normalmente ela fica com uma culpa muito grande, uma culpa, um sentimento, porque ela acha que ela abandonou o filho, que é uma situação delicada. E já que o irmão falou da história do inimigo, aí, às vezes, eu não citei, eu falei que o inimigo se aproveita de enfermidade, mas há casos de opressão tão grande na vida de uma pessoa que pode deprimir, tá? E aí, muitas vezes, esse trabalho pastoral, esse trabalho de oração, de ensino, é fundamental para que essa pessoa seja liberta da depressão. Então tem várias situações que podem gerar. Lá atrás, acho que alguém tinha levantado a mão. Sou eu. São duas perguntas, na realidade. Quando você está na situação, meio que você quer uma coisa imediata, assim, você não vê alguma coisa a longo prazo. E aí, queria saber, tipo, tem algum... Quem procurar, né? Quem procurar quando você tiver... Se você procura um amigo, se você procura já um psicólogo, ou se tem alguma pessoa que pode simplesmente entrar na sua cabeça e entender exatamente o que você está passando para dar essa cura milagrosa, entendeu? Além de Deus, claro, mas... se tem alguém que pode entender perfeitamente assim que você falar e já começar o tratamento correto, entendeu? Se vocês têm um corpo pastoral que tem a maturidade, por exemplo, de abrir espaço para a gente fazer esse tipo de conversa e palestra aqui, o ideal é você ter um apacentador. Sempre é. O cristão precisa ter apacentador. Precisa. E aí, num primeiro momento, você busca o seu apacentador, a pessoa que você tem como referência de liderança e de cuidado na sua vida, e divide com ela, que ela pode te ajudar a pensar, olha, eu acho que você devia procurar ajuda fora, procurar um psicólogo, procurar um terapeuta, Mas a igreja é uma bênção também nesse sentido, porque é um primeiro lugar de acolhimento, por isso que nós não podemos ser ignorantes. A gente tem que acolher as pessoas dentro e as que vêm de fora, né? Porque elas já estão tão massacradas aí. Então buscar esse tipo de amparo, primeiro perto, primeiro no corpo pastoral, e depois, se for necessário, buscar fora. E você falou da pressa das coisas acontecerem. Gente, tratamento terapêutico não psicoterapia não é coisa de um mês. Claro que às vezes tem casos que você orienta uma pessoa durante 2 semanas e ela já organiza a vida dela e vai embora. Mas tem gente que fica em tratamento 2, 3 anos, até mais, né? Até mais. Imagina a complexidade que é de vida um ser humano. Só que nem sempre a gente tem a paciência necessária para entender que precisa disso, né? Então, e ninguém fica necessariamente dependente de terapia também.
Né? Aliás, um dos trabalhos do terapeuta é ensinar você a se conhecer melhor para você fazer autoanálise e não ficar dependente de buscar o tempo inteiro um psicólogo. Você faz isso. Né? Chega? Perguntas? Se eu percebo que o meu amigo está passando por uma situação assim, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Se você perceber que o seu amigo está passando por uma situação assim, você fala para ele assim: eu sou sua amiga mesmo, então eu vou te falar uma coisa de amiga. Tem alguma coisa errada com você. E eu estou falando isso porque eu quero o seu bem. Tem alguma coisa errada por causa disso, disso, disso. Você não precisa acreditar em mim, mas vai procurar ajuda, vai perguntar para um profissional para ver se isso não está acontecendo. Vai uma vez só, porque às vezes as pessoas também acham que tem que ir no psicólogo e ficar. Não, às vezes você vai lá e a pessoa fala: não, é só uma coisinha, e encaminha para o lugar certo. Mas uma das provas de amizade é isso, é você falar para a pessoa que é importante para você a verdade, com amor, mas falar, né? Não deixa passar. Tem gente que deixa passar, né? Eu lembro de um rapaz na empresa, ele tinha um quadro de transpiração absurdo, absurdo. Ele ficava mal cheiroso mesmo, sabe? Assim, as glândulas dele não estavam funcionando direito, ele ficava todo... E ele andava no departamento lá como se... um perfume solto no ar. E aí eu lembro uma vez, eu falei: gente... Aí eu estava no departamento dele, que eu dava suporte da área de informática, não sei o que eu fazia na minha profissão na época, mas eu trabalhava com isso. E eu falei: gente, que cheiro é esse? Aí a secretária falou: é o fulano. Ué, vocês nunca falaram para ele? Ah, não, né? Fica mal, né? Chato, vou falar para ele que... Gente, vocês estão deixando o rapaz exposto a isso esse tempo todo e ninguém teve a dignidade de chamar ele de canto, conversar. Você vê que eu devia estar lá como psicólogo já, e não para consertar computador, né? Mas era mesmo, que hoje até para... Vocês viram eu usando tecnologia, não viram? Parece que eu trabalhei com tecnologia? De jeito nenhum. Deixa passar. Como é que faz isso? Com um amigo, se você realmente se importa, fala. Não quer dizer que ele vai aceitar, mas pelo menos você fez a sua parte. Não deixa passar. Espera a hora, o lugar e o jeito. Tudo na vida tem jeito, hora e lugar. Só um pouquinho, tá? Fala, irmã. Eu tenho um cunhado que ele tem depressão, muitos anos. Na depressão dele, ele sofreu um derrame. E ele fala com muita dificuldade. Mas se tiver paciência, você entende o que ele está falando. Eu entendo tudo o que ele me conta. E ele tem uma depressão assim tão profunda que ele foi cadeado na porta da casa dele, foi cadeado porque a gente vai bater lá, põe massinha na janela porque a gente vai espiar pela janela. Ele tem um apartamento, ele não mora lá porque o pessoal fica cutucando a janela. Ele mora em uma casinha porque ele não quer morar no apartamento. E ele trata com um psiquiatra, de vez em quando. O que é que o senhor aconselha para ele? Então, a pessoa tratar uma situação dessa só com a medicação, ela corre o risco de se medicar, mas não entender exatamente o que está acontecendo com ela. Normalmente é importante a pessoa ter... Tem casos que só o psicólogo ajuda a pessoa, resolve e trabalha. Tem casos que o psicólogo precisa trabalhar com o psiquiatra. E tem casos que o psiquiatra precisa trabalhar com o psicólogo. Esse é um caso, por exemplo, que não dá para um psiquiatra, primeiro, ver de vez em quando um paciente assim. E segundo, ele precisa de um tratamento de psicoterapia. Se ele não tiver acesso a nenhum tratamento social ou por recurso ou por qualquer coisa, tem faculdades, às vezes na região, que tem clínicas, escolas, que eles dão uma boa supervisão e fazem um acompanhamento. Então a pessoa vai, se inscreve na faculdade e ela é chamada para atendimento. Ou procurar, às vezes, situações de clínica social, né? Se for o caso. Se ele tiver recurso, ele procura um profissional que possa ajudá-lo, porque tem um quadro aí que percebe que ele já começa a ter umas ideias, né? Ele já começa a ter uma certa persecutoriedade, de achar que está todo mundo querendo
né, acessá-lo, começa a querer vedar tudo. Persecutoriedade, a pessoa começa a achar que ele está sendo perseguido de alguma forma, que todo problema é com ele. Isso aconteceu com ele na vida adulta agora, né? Ou ele já vem desde jovenzinho? Bem adulto, né? Então, desencadeou, né? Ele tinha uma namorada e a namorada sofreu muito com a violação moléstia e ela hoje não apartamento dele. E aí ele achou que ele foi atrás dela. Quando chegou lá, ela tirava um orelhão, ligando para ele, ele falou que ela estava encontrando com aquele moço. Então, você vê, tem uma coisa além aí, por isso que precisa ser olhado com cuidado. A pessoa começa a ficar com ideias, né? Mas é um sofrimento, né? Imagina o sofrimento. Foi você, quem que levantou isso? Pastor, eu queria perguntar uma coisa. Quando a pessoa precisa de um medicamento, nesses casos de depressão, é feito algum exame antes para a pessoa saber, por exemplo, quanto de medicamento que ela tem que tomar? Faz algum exame ou não? Só pelo sintoma dela mesmo? É feita uma entrevista para avaliar os sintomas. O psiquiatra faz uma série de perguntas e aí ele tem um critério para medicar. Agora, os exames que muitas vezes eles pedem é para verificar se aquele tipo de medicação não vai gerar nenhum efeito colateral em nenhum órgão. Então, muitas vezes o psiquiatra tem esse cuidado. E é importante. Né? Mas boa parte dos antidepressivos, eles são medicações hoje muito tranquilas. Certo, porque no caso de hormônios, existe a dosagem correta. Existe, né, isso. Então, aí tem que ser feito um exame. São exames que, aliás, as mulheres, os homens, a gente precisa aprender a fazer exames preventivos mesmo, né? Então, quadro hormonal, porque também, cuidado quando você vai no médico. Você não tem nada, está tudo bem, não vou nem pedir exame. Gente, pede um hemograma, o que custa? Para saber se está tudo bem com sua situação sanguínea, para saber se os seus hormônios estão em ordem. Né? Porque você já paga convênio, e mesmo se você não paga convênio, vai no público, você já paga imposto, e os camaradas não pedem um exame. E não aceita essa história de um médico nem olhou na minha cara. Se ele não olhar na sua cara, a hora é você na dele. Doutor, pera um pouquinho. Não, já te atendo. Pera aí, doutor, tem uma dúvida, dá licença? Dá licença. Posso perguntar? Não. Porque a coisa tá feia, gente. Tem ótimos profissionais, mas tem uns que deviam ter vergonha de dizer que são, né, profissionais de saúde. Diga, querido. Pastor, quando uma pessoa ela sabe dos problemas que ela precisa, mas ela não quer ajuda. Já passaram-se muitos anos, ela não quer ajuda. Qual que é a melhor coisa ou a menos pior? Forçar ela aí ou deixa acontecer alguma coisa para depois? Porque às vezes a pessoa não quer, ela convive com aquilo, ela acha que pode ser que está até bem, mas todo mundo fala que não está bem e não quer ajuda. Bom, o que é menos pior? Depende da situação, mas eu vou pegar alguns casos extremos, tá? Por exemplo, se for alguém que já tentou suicídio, essa pessoa não tem escolha. Você pega e leva. Né? Se é alguém que não quer se tratar e está levando a vida com pouca qualidade, de qualquer jeito e tal, o máximo que você pode fazer, já que falou, é orar pedindo a Deus uma janela de oportunidade. Porque aí você precisa realmente de uma ação sobrenatural, porque o natural já não está bastando. E tem uma coisa que eu acho que traz paz ao nosso coração, que a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser mais cristão do que Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo olhava isso. Meu filho, vamos lá? Ok? Quer me seguir? Jesus, sabe o que é? Não estou muito afim de me livrar dessas coisas aqui. Não, tá bom, passar bem, boa sorte, tchau. Se o ser humano tem escolha, eu não vou ficar sofrendo por causa dele.
Eu vou sofrer por aqueles que não têm escolha, que a situação é terminal, que você está carregando ele nas costas porque ele não consegue andar sozinho. Por esse a gente chora, a gente sofre, a gente fala, a gente faz o possível e o impossível. Mas aquele que você diz, olha, tem tal coisa e tal coisa. Ah, não dá, não sei, não quero. Aí você tenta de novo. Você ora por uma janela de oportunidade, mas você não fica lá. Imagina, já teve gente que... Tem gente que às vezes para impressionar no tratamento fala coisas, até para impressionar a família também fala. Ah, eu estou pensando seriamente em acabar com a minha vida. Pediram para avisar que essa é a última, e eu queria saber se é verdade que a depressão é o mal do século. Não dá para dizer que a depressão sozinha é o mal do século, mas a depressão e aqueles quadros ansiosos, tudo isso está instalado no nosso sistema de vida, viu? E cidades como a que a gente vive assim, e o jeito que a gente vive hoje, aumenta muito esses quadros depressivos. Crise econômica, do jeito que fizeram o país ficar aí, por exemplo, esses dias mesmo um rapaz se jogou lá do fórum trabalhista com uma criança de 4 anos no colo. Se jogou. Né? Ah, mas não importa, gente. O ambiente também adoece as pessoas. Então a gente como cristãos, pelo menos na igreja e fora da igreja, a gente tem que procurar ser lugar de cura e tratamento para a vida das pessoas. Um abraço, uma escuta, um acolhimento, uma orientação correta. Você gastar um pouco de tempo é importante. Você orar pelas pessoas é importante. Só não entre nas chantagens e manipulações das pessoas, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Desculpa aí pelo tempo, pela correria. E qualquer coisa, eu deixei esses slides, eles estão salvos lá para você. Você pode pedir uma cópia que tem as informações com mais cuidado. Eu queria orar por vocês. O pastor tem mania de orar, então vamos orar. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Se você tem questões ou traumas ou coisas que você passou e você tem medo de... Coloque diante de Deus que hoje você vai começar a cuidar disso diferente. Não sinta vergonha. Que o Senhor cuide da sua vida, oriente-te, dê sabedoria. Pai, nós consagramos esse momento ao Senhor desde o começo. O Senhor sabe, tudo que fazemos, fazemos para a Tua glória. Tudo que fazemos, tudo que queremos pensar, trabalhar e orientar é para que haja libertação das vidas, cura, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo possa aproveitar todo esse material e de alguma maneira gerar orientação, tratamento, libertação, cura na vida das pessoas, não somente das pessoas que estão aqui, que possam estar com algum problema, mas por pessoas que vão passar no caminho deles, Pai. Senhor, dá a eles um olhar aguçado agora, diferente, para que nós também sejamos testemunhas do Teu reino, porque aonde pessoas forem maltratadas, nós vamos entrar para abençoar, cuidar, ajudar, acolher e amar. Abençoa a Tua igreja aqui reunida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que foram citados aqui, que estão sofrendo e que precisam de uma janela sobrenatural da Tua parte, para que elas alcancem cura e libertação das suas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Te agradecemos por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Obrigado, irmãos.